pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cajado de Papel. Hoje eu tô aqui com o Pedro Dutti, meu amigo. Que bom te receber aqui. Privilégio meu, Giovanni. Obrigado pelo convite, pela paciência nas marcações, desmarcações. Olha, foi difícil, mas eu não abri mão de ter o Pedrão aqui com a gente. Que bom que você não desistiu. Hoje a gente quer conversar com a nossa turma, nossa singela audiência aí, sobre teologia pública, Pedro. A gente tem esse espaço aqui para poder servir o reino, dar um pouco de ferramenta, um pouco de reflexão para líderes que estão no campo, no reino, trabalhando na plantação de igreja, na frente de ministérios, na frente da igreja, ou mesmo iniciando seus estudos teológicos, e também a igreja, que pode se beneficiar desse espaço. Pedro, você tem tido uma voz muito produtiva, e a gente é grato pela sua vida, pelo seu ministério, tá bom? E pensando nas formas de ter proveito aqui da nossa reflexão com a sua participação, um assunto que eu sei que também é do seu coração, está na sua prioridade, é a teologia como uma ferramenta de ensino público, de relevância pública. A gente quer falar sobre teologia pública. E para isso nós queremos abrir aqui com algumas definições, para colocar quem está nos ouvindo na mesma página que a gente, em termos do que é a teologia pública. Não é a mesma teologia que a gente estuda na academia, ela tem alguma diferença, é só a aplicabilidade, é a concepção que está por trás, o raciocínio. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é um teólogo público, o que é uma teologia pública? Legal. Bom, vamos começar por aí. Geralmente a gente tem duas formas mais ou menos tradicionais de definir teologia pública. A gente aqui no Brasil tem algumas escolas tradicionais de teologia pública aqui, a EST, lá em São Leopoldo, a Unicinos, no Vale dos Sinos, são uma universidade luterana, uma universidade católica, que há muito tempo tem produzido, e alguns importantes pesquisadores ali, o Rudolf von Siner, por exemplo, escreve sobre teologia pública. Se você pega essa linha, eles vão falar de teologia pública como um trabalho de um teólogo ou da teologia voltado para outros públicos que não propriamente dito a igreja. Então, assim, não é que você brincou, né? Teologia pública, e a teologia privada? O que seria a teologia privada? Ela seria assuntos privativos da cristandade, enquanto que a teologia pública falaria, por exemplo, a academia, a cultura de maneira geral, a sociedade civil. Então, um teólogo que fala a esses públicos, um teólogo que escreve pensando neles, traduzindo, então, jargão técnico da teologia para quem tradicionalmente não faz parte desse âmbito mais privativo, seria considerado um teólogo público. Agora, tem uma outra forma de definir teologia pública, não que essa seja equivocada, mas eu acho que é um projeto como um todo, que é de um autor que a gente gosta, que é do Kevin Van Hooser. Van Hooser, quando ele vai falar do pastor como teólogo público, e ele vai falar que público é esse. E aí ele vai falar do pastor como teólogo, ou da teologia pública como a teologia feita para um público específico, e aí é o povo de Deus. Esse povo de Deus que está espalhado em muitas áreas da vida, mas eminentemente o público da teologia seria a igreja, o povo de Deus. E aí ele vai se valer de concepções, por exemplo, como o do teólogo como o intelectual orgânico da igreja. Ele organicamente nasce de um ecossistema. De que público? Organicamente ele cresceu na academia? Não. Ele organicamente cresceu na sociedade civil? Não. Ele é uma figura da igreja, eminentemente. Assim. Da igreja, não a minha igreja, sua igreja, a expressão local dela, mas da igreja de Cristo. E ele, então, como esse intelectual orgânico, as suas questões, a sua agenda e a sua produção teológica, portanto, diz respeito a esse público. Então, um pastor como teólogo público, uma teologia pública, diz respeito a esse meio ambiente, esse ecossistema, para usar a imagem dele orgânica, em que os assuntos, as questões, a agenda nasce, e então é servido esse público. E claro que ele pode, mais ou menos, a gente pode conversar sobre isso, falar aqueles outros públicos que, por exemplo, o Von Siner menciona, a academia, a sociedade civil e a cultura de maneira geral. Perfeito. Nesse sentido, o quão próximo está a teologia pública e o quão distante da apologética em si? Em algum momento se encontram, porque a gente vê muito a ênfase apologética hoje
se aproximando de nichos não cristianizados, ou pós-cristãos, principalmente, né, na nossa atualidade, e a teologia pública servindo também a certos nichos. Como é que você veria um paralelo entre essas duas esferas? É uma boa relação, porque, de fato, quando a gente pensa em apologética, ou o apologeta, a gente sempre tem aquela visão bem estereotipada, nada contra também quem faz, mas assim, aquela visão bem estereotipada do intelectual cristão numa tribuna com o intelectual ateu em outra, na universidade, debatendo, às vezes mais ou menos frutífero. A gente vê, tem muito vídeo antigo e novo do William Lane Craig, ou então do Douglas Wilson fazendo isso, e é interessante ver esse tipo de debate. O Alistair McGrath também entrou em alguns desses. Chesterton mais pra trás. O Chesterton, exatamente, assim, e são grandes oradores, né? A igreja herdou muita coisa deles, assim, na sua argumentação, etc. Só que a apologética, eu particularmente vejo a apologética como uma espécie de... Ela é uma ferramenta vazia de conteúdo. Em que sentido? Eu vou explicar. Ela serve para outras coisas. Às vezes a gente pensa a apologética como um fim em si mesmo. Vou fazer um curso de apologética, vou ler um livro de apologética, vou... aprender e me tornar um apologeta. Quando, na verdade, me parece que a apologética, ela serve, por exemplo, o pregador. O pregador está expondo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ele precisa de raciocínios apologéticos, é nesse sentido. Ferramenta apologética para convencer a pessoa, defender a fé, tirar os obstáculos de alguém que está ouvindo, antecipar perguntas. Isso tudo é raciocínio apologético. Isso serve ao pregador, mas serve também ao conselheiro bíblico. Ele está no aconselhamento com uma, duas pessoas, ele também precisa de raciocínios apologéticos. E por que não? Um pai, uma mãe, um professor que lida com crianças, com perguntas, com gente assim, tá questionando a fé, ora mais ou menos rebelde, as ferramentas apologéticas servem a isso. Agora, qual que é a relação disso tudo com a teologia pública? Se a gente pensa teologia pública naquele primeiro sentido, da academia, da universidade, da sociedade civil, fica parecendo que eu preciso trazer respostas e defender a fé nesses âmbitos, para essas perguntas, para a agenda de cada uma dessas esferas. Agora, se eu tenho a teologia pública como o intelectual orgânico da igreja trabalhando pela edificação do povo de Deus, a apologética serve como essas ferramentas para eu continuar edificando a igreja, ajudando-os a viver em Cristo. Ao que o Van Hooser fala, o modo indicativo e o modo imperativo de viver em Cristo, dizer o que Cristo espera de nós por causa daquilo que ele fez. E a apologética, claro, o Van Hooser, no último capítulo, ele vai falar do pastor como liturgista, evangelista e apologista. Tem sim, a necessidade de defender, a necessidade de atacar falsas concepções, mas isso se insere num projeto maior da teologia pública, que é o próprio público do Reino de Deus. Perfeito. Eu fiz essa pergunta, e nesse sentido, essa provocação, porque, usando até o próprio Van Hooser, você vê que essa função teológica do teólogo que passa pela liturgia e chega na defesa da fé, ou mesmo no ataque à má teologia, ou às heresias, ou às distorções anticristãs, passando pelo raciocínio das boas perguntas, passando pela uma figura que ele mesmo usa bastante para a gente valorizar aqui o exemplo, de o pastor como hermeneuta cultural. Sim. Alguém que olha para a cultura com olhos interessados o suficiente para usar do escopo da revelação para responder, sugerir e iluminar sombras do nosso momento. E nesse sentido, a apologia, a liturgia, a academia, ela vai ter o mesmo processo de produção teológica, né? De fazer boas perguntas para o momento que estamos vivendo. E nesse sentido, não é a Bíblia que se atualiza, não é o conteúdo da revelação que muda, é, na verdade, como ele se processa culturalmente, como ele se aplica culturalmente, como que aquela mesma luz ilumina diferentes sombras e dúvidas e perguntas. E isso é uma tarefa muito valiosa para a gente. Então, a gente, olhando o escopo do povo de Deus em formação teológica, eu acho que a gente podia ter uma guinada aqui que seria rica para o nosso tempo, que é pensar na cultura teológica da igreja. No desafio de teólogos, pastores, líderes, além de precisarem deles próprios, nós próprios, de boa formação teológica, que não se limita e não pode se limitar ao seminário,
e não menosprezando essa rica oportunidade que nem todos os nossos colegas têm acesso no reino de Deus em formação pastoral. Às vezes eles não têm acesso a um bom seminário, a boas escolas. Graças a Deus, o bom ensino teológico, boas escolas, bons seminários têm aumentado e não regredido na nossa região brasileira. Não é o mesmo cenário mundial, mas no nosso cenário nós temos tido mais acesso, graças a Deus. Mas não se limitando ao seminário, nós que estamos ainda em constante formação teológica, nós precisamos também fomentar a cultura teológica da igreja. Eu estou chamando de cultura porque não é um curso, não é uma palestra, não é uma série de sermões, é uma rotina de discipulado teológico, de crescimento. E Pedro, você tem mantido esse alerta porque você é uma pessoa que tem vivido a academia no seu cotidiano. Você tem nos provocado quanto à necessidade de bons debates no âmbito da academia, a escassez de bons debates. Eu tenho acompanhado suas provocações nesse sentido e também trabalhado na formação teológica de outras pessoas. Só que sem abrir mão do seio da igreja, sem abrir mão do convívio comunitário, né? Sei que essa é uma ênfase sua, por isso eu acho que uma pergunta valiosa para a gente, para você aqui, é como nós poderíamos manter a chama da teologia acesa no seio da igreja, no centro da igreja. Quais são os passos, as reflexões que nós, como líderes e pastores, precisamos nos preocupar em alçá-los para gerar uma cultura teológica na igreja, uma saúde teológica na igreja, nesse processo de pertencimento, membresia, série de atividades ou de inatividade, enfim, como que a teologia vai podendo ser consumida, produzida e exercitada na comunidade local? Bom que você já fez algumas distinções. As perguntas, quando elas chegam assim, bem montadas, é bem mais fácil de responder. Quando você fala de cultura, né? Assim, é uma palavra muito usada, a gente tá o tempo todo dialogando com a cultura, conquistando a cultura, brigando com a cultura, mas assim, o que é cultura, né? Eu gosto também de entender cultura nesse sentido, assim. Cultura de uma igreja, cultura de uma casa, cultura de uma empresa, é o que os membros dela fazem sem ninguém mandar, sem ninguém falar, e às vezes nem eles percebem mais por causa disso. A cultura tá pra gente como a água tá pro peixe. É o que a gente faz, é um modo de viver no mundo. E falar de uma cultura teológica, tem um centro lá nos Estados Unidos que chama Centro para Pastores Teólogos. Quem fundou foi o Todd Wilson e o Gerald Heistand. Tem algumas publicações, uma traduzida em português, muito boa. E eles têm um livrinho que chama O Pastor como Teólogo Público. E eles vão falar que um grande problema que a gente vive na igreja evangélica, eles estão falando do cenário americano, mas eu acho que aplica-se ao Brasil, é uma anemia teológica dentro da igreja e uma anemia eclesiástica dentro da teologia, quando a gente fala dela acadêmica. Então, a gente tem, por um lado, os seminários, gente muito boa, bons professores, bom seminário, trabalho intelectual assim rigoroso, mas não são pastores. Na maioria das vezes, a gente tem um acadêmico ou outro, ou um pastor assim que a igreja não é o fim dele, é o próprio seminário. Isso torna um excelente acadêmico, bom teólogo, mas há uma anemia, ou pelo menos um desequilíbrio eclesiástico aqui. Por outro lado, na igreja a gente tem um desequilíbrio teológico, e isso produz uma cultura também que vai espelhar isso. A gente brinca, né, que toda igreja tem a cara do pastor. Não deveria ser assim, mas o pastor, claro, e sua liderança, seja seu conselho ou numa igreja mais centrada na figura do pastor, ela vai acabar refletindo aquilo que ele a habitua. Então, ter uma cultura teológica, em primeiro lugar, diz respeito a gente consumir, ler e fazer parte dessas escolas que você mencionou, quem tem a oportunidade, que é feita por gente que ama a igreja. Então, não tem como, assim, eu querer que a minha igreja tenha uma cultura teológica, de quem eu aprendi, não significa que sejam só pastores, mas assim, a gente que ama a igreja, que é envolvido com a igreja, que tem as questões da igreja, que tem a agenda da igreja, que coloca essas pautas, e que não tem a pauta da ciência, a pauta da política, a pauta da sociedade civil. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo, isso que você falou é ajudar a igreja a pensar teologicamente o seu cotidiano. Então, por exemplo, a gente gosta muito de teologia bíblica, né? É sua área de estudos e eu sou um intruso lá.
E quando a gente vai passando isso para a igreja vai vendo o tempo todo que todas as vezes que a gente tenta resolver alguma questão, a gente pensa biblicamente, né? Como é que essas coisas se deram na criação, como que se insere na história da redenção, os efeitos da queda. Então a gente sempre faz raciocínio, percorrendo toda a Bíblia, fazendo muito isso e ensinando a igreja a pensar de maneira teológica bíblica. Isso favorece, por exemplo, quando a pessoa tem uma dúvida ou ela tem curiosidade de um assunto, ao invés dela se orientar por o influencer favorito dela, um saber tradicional dentro da família dela, ela vai pensar assim, como é que eu posso enxergar isso biblicamente? Como é que a criação de Deus, a queda do ser humano no pecado, a redenção em Jesus Cristo aplicado na nossa vida, pode me dar lentes para enxergar esse problema dos nossos filhos, liderança, e aí, sabendo disso, onde que eu vou procurar? Bons livros, bons podcasts, tem muito recurso. Precisa de curadoria, mas essa curadoria já diz respeito à cultura. Então, eu acho que fomentar todo tipo de iniciativa dentro da igreja em que as pessoas vão encarar a doutrina, palavra cara para o Van Hooser, né, já que ele está sendo evocado aqui, que a doutrina não é encarado como algo pesado, difícil, distante, mas que a doutrina é a vida, é o resultado da fé em busca de entendimento. Quando a igreja fica o tempo todo ouvindo isso, quando a gente tem possibilidade de falar isso para as nossas crianças, quando a gente tem possibilidade de falar isso com os jovens, isso vai naturalmente criando uma cultura teológica. Eles vão ouvir boas pessoas, eles vão pensar teologicamente, vão ler bons livros, e isso vai fazendo com que os hábitos intelectuais, as perguntas, como você colocou, que eles vão se fazendo, que eles vão ouvindo e vão passando a fazer, sejam teologicamente orientadas, doutrinariamente orientadas. É muito difícil porque a gente vive numa sociedade em que doutrinação é sinônimo de pejorativo. A gente doutrinar alguém, uma classe de doutrina, dogma, tem palavra mais horrorosa para o contemporâneo que é dogma, sendo que uma das disciplinas mais interessantes é a história do dogma, a história do desenvolvimento das doutrinas ao longo da história, que a gente vê que tem um monte de coisa que acontece hoje que tem 1000 anos de história. A gente precisa, há um trabalho de resistência aí, há um trabalho de quebrar paradigmas, caricaturas e ir ajudando a formar essa cultura teológica dentro da igreja. Uma coisa que eu vejo que extraio da sua fala é a necessidade de criar um pensar teológico, né? Uma cultura de raciocinar teologicamente. Eu vejo que não dá para escapar ou pular a necessidade de uma cosmovisão cristã estabelecida na nossa matriz mais fundamental, e você mencionou criação, queda, redenção, caminhando para a consumação. Se isso estiver claro na comunidade de fé local, se esse escopo, essa estrutura intelectual estiver clara na mente dos discípulos, das mães, dos pais, dos adolescentes, eu acho que nós temos uma base não só para ter uma cultura de discipulado mais sólida, uma cultura de raciocínio teológico mais frutífera e fértil, mas também uma possibilidade de produção teológica do cotidiano, porque produzir a gente produz o tempo todo. Eu evoco sempre uma cena que ela é hipotética, mas absurdamente recorrente, que eu tô ali com a vassoura passando na casa e paro e penso, eu tenho pra mim que Deus, reticências. Sim. Eu tô aqui, apertando um parafuso aqui do carro, eu tô ali lavando uma vasilha, uma louça, e tô pensando, eu tenho pra mim que Deus, isso acontece muito. Sim. E não só esse raciocínio, esse devaneio teológico é tão recorrente, como também as músicas, às vezes os memes. Sim. Não podemos deixar de lado, às vezes uma frase solta que marca uma época, que marca um tempo, aquilo ali vai fazendo formação teológica, aquilo ali é produção e sugestão teológica, e quando você vê, faz parte de um senso comum. Ninguém sabe como chegou, ninguém sabe como se estabeleceu, mas está marcado na liturgia, está marcado no jargão evangélico, na cultura evangélica. E às vezes não é bíblico. Então, a partir de uma boa estrutura de criação, queda e redenção, saber que nós estamos localizados teologicamente nesse espectro de redenção, passando por uma criação que caiu e que está passível de redenção em Cristo,
talvez a gente possa favorecer boas perguntas no cotidiano. Isso que você falou é muito verdadeiro. Eu tava pensando nisso ontem, assim, a gente tem filho mais ou menos da mesma idade, né, e o Benjamin tava lá na igreja cantarolando um hino da igreja, assim, e eu fiquei impressionado dele ter aprendido e saber tudo bonitinho, e eu fiquei pensando assim, quantas músicas eu tenho na minha cabeça, assim, que são horríveis por causa da trajetória eclesiástica que eu tenho, assim, muita teologia ruim, às vezes e elas vêm lá nos meus divertidamente, assim, de repente vem uma lembrança, e aí eu começo a cantar lá em casa alto, e a Carol fala, meu Deus, que música é essa? E assim, não adianta, tá lá. Claro que eu já me esforcei o bastante para poder desaprender a teologia ali impregnada, mas a música não sai. Lutero gostava muito disso, né? Lutero falava muito da educação a partir da música, e a gente não pode achar que, porque a gente tem internet, fibra ótica, a música não continua assediando nosso coração. Então, isso tudo que você falou diz respeito a um alerta para quem está nos escutando, seja liderança de igreja ou não, membro de igreja, de que a teologia é uma coisa muito séria. Teologia errada é muito sério, tem condição de marcar uma vida de uma maneira muito profunda, que não é fácil mexer depois, não é fácil desconstruir depois. Muita gente que chega para aprender teologia, para estudar teologia, sempre fala, nossa, o processo de desconstrução é doloroso demais. E o que me espantou, eu falei, cara, da diferença do Benjamin e da minha, eu falei assim, ele já vai aprender umas músicas um pouco melhores que as minhas, e acho que isso vai facilitar a trajetória dele. E um outro conceito que você usou que na minha opinião está muito gasto hoje em dia, infelizmente, porque foi muito usado, se desgastou, ficou cansado, que é o conceito de cosmovisão. Todo mundo já ouviu, pelo menos a maioria das pessoas, assim, mais ou menos da nossa bolha, já ouviram falar de cosmovisão, já teve um seminário na igreja, já leu um livro de cosmovisão, alguma coisa assim, sabe, de criação, queda e redenção. Mas assim, o que isso significa no dia a dia, como que isso se aplica, as narrativas, o conflito das narrativas assediando nosso coração, é assunto, assim, para explorar uma vida toda. E muito importante, como você falou, se a pessoa tem clara essa estrutura da história da redenção, eu já nem uso cosmovisão mais, eu já falo de história da redenção, narrativa bíblica, ela consegue fazer muito, ela consegue colocar as perguntas corretas, ela consegue pegar aquele episódio fragmentado da vida dela dentro da grande história. E fazer isso não é um exercício assim, meramente intelectual. Encaixar nossa história dentro de uma história maior é o que traz sentido para a nossa vida pequena. Perfeito. Na verdade, até em teologia bíblica, esse é um recurso que eu, quando posso ensinar sobre isso, tento passar isso para os alunos, seminário, ou onde estiverem pensando a teologia bíblica, a história da redenção dentro da própria escritura, é a expressão localização teológica daquele texto. Pressupondo o fato de que existe uma teologia corrente de Gênesis e Apocalipse, em construção, por exemplo, Van Groningen gosta de usar um leque crescente que chega à estatura de Cristo, passando pelos nós da aliança, ou degraus da aliança. Essa narrativa teológica que se expande, ela tem um GPS teológico a cada ponto da revelação, em Noé, em Adão, mais para trás, em Davi, em Cristo, em Paulo, nas ênfases paulinas, existe uma localização teológica. Esse é um bom exercício para que a gente continue perguntando qual é a localização teológica nossa hoje. Ou seja, qual é o nosso momento, para que as antigas verdades tenham um brilho renovado nesse momento que a gente está vivendo, os dramas do momento. E isso tem uma questão pessoal e particular, e às vezes é super explorado, hiper explorado, como se a teologia fosse uma coisa muito individualística, mas ela tem, sobretudo, uma noção e uma abrangência coletiva do momento histórico que estamos vivendo. E esse exercício ele é mais custoso para a gente, como teólogo, como pastor, como líder de uma comunidade, dar um passo para trás na história e olhar um pouco mais para o momento que estamos vivendo, os dramas da geração, que são plurais, não é um drama único, não é um ponto, um problema único, quem dera se fosse. Sim. Mas responder a esse momento e não só a indivíduos que têm seus dramas particulares, até porque na nossa particularidade a gente está reagindo a problemas do tempo, a problemas da nossa era. Agora, Pedro, você usou um termo que eu queria explorar ele ainda, que é sobre a curadoria. E por que eu quero fazer isso? Porque eu queria que a gente, nesse bate-papo,
destacasse, como a gente já tem feito, algumas ferramentas ou possibilidades, seria melhor a forma de eu colocar isso, para que um seminarista, um líder local, um pastor, possa pensar algumas formas de ajudar a teologia da sua comunidade local. E a curadoria, ela é obrigatória. Ela é uma responsabilidade que a gente não pode pular, ignorar. Nós devemos fazer curadoria. Porém, eu acho que a gente, para chegar nela com responsabilidade, com frutificação, a gente precisa passar por algumas etapas. Como ser um bom curador? Como eu posso ter uma melhor rotina de estudos como líder, como pastor, como até mesmo pressuposto teólogo? Como eu posso ter uma boa rotina de estudos? Porque para eu ter uma boa seleção, para eu ajudar quem precisa, eu tenho que conhecer, eu tenho que me esforçar teologicamente. Então eu queria te perguntar um pouquinho e ser abençoado nisso. Eu já escutei os episódios do Oxigênio, tá? Mas eu acho que isso é muito rico. Em algumas palavras você poder nos orientar sobre, primeiramente, rotina de estudos do pastor, do líder. Como que isso pode ser? Porque às vezes é tão difícil arrumar tempo, arrumar gás. São tantas possibilidades teológicas, tantos livros, tantas ênfases. O que eu devo estudar primeiro? Enfim. Isso é uma boa pergunta. Antes de respondê-la, eu me lembro dessa figura do curador, né? A gente hoje em dia compra muito livro, não na livraria, né? Infelizmente, são raras as cidades que têm boas livrarias, assim. Aqui em Goiânia a gente tem uma boa livraria teológica, né? E a figura do curador, ela é aquele cara que, por exemplo, estava lá na livraria e você chegava querendo uma coisa, isso já aconteceu comigo, assim, e ele falava assim, não, por que você quer esse livro aqui? Tem um outro melhor, tem um outro aqui que você vai conseguir fazer muito melhor do que você quer fazer. E, por exemplo, hoje a gente tá na internet, a gente compra da Amazon, você não tem um curador, você não tem quem... Só a gente passou o link antes, mas essa figura de sentar com você, de ter já selecionou na livraria o que é bom, o que não é, era muito valiosa, né? E ela vai se perdendo, assim, por causa do comércio à distância, mas é um empobrecimento. Bem, para começar sobre rotina de estudos. Acho que o principal vilão de qualquer rotina é isso que você mencionou, é o tempo. Muita gente sempre reclama, eu queria estudar, mas eu não tenho tempo. Você pensa em gente que é pai, mãe, tem criança, trabalha, não sobra tempo para nada. O meme sempre verdadeiro, como que você faz tantas coisas, bem, eu faço mal feito. Eu ainda quero, a próxima série de estudos vai ser sobre como fazer muitas coisas sem fazer mal feito. Então assim, primeiro tem que ter uma gestão do tempo mesmo, assim, você tem que saber que batalhas que você vai entrar, que guerras que você vai querer assim, levar a ferro e fogo, tem algumas que você vai ter que abandonar. Então selecionar o momento em que Deus te colocou é muito necessário. Assim. Você prejudicar as rotinas com seus filhos, por exemplo, ou seu casamento por causa dos estudos, isso não é bíblico. Assim. Há orientações muito claras do apóstolo Paulo para quem é casado, para quem é solteiro, quem que ele tem que cuidar de agradar. Então, assim, isso não é à toa, não está lá nas escrituras sem motivo. Dito isso, assim, sabendo o que você tem de tempo, o curador é muito importante, porque, por exemplo, quer estudar teologia bíblica, Giovanni, aí, se você digitar esse nome, teologia bíblica, na Amazon, tem um monte de livros, e faz muita diferença você ler o Bruce Waltke e você ler o Walter Brueggemann. Não que um teólogo bíblico não tenha que ler os dois, mas assim, quem está começando tem pouco tempo, não tem muitas horas para ficar perdendo, lendo de tudo. Então, assim, tem que ser orientado. Então, você tem que ter uma figura, um teólogo, um curador, para ter um primeiro passo. Assim, olha, eu queria estudar teologia bíblica. Manda e-mail para o Giovanni, para ele passar a curadoria. Dá uma olhada em revistas, podcasts, em coisas de primeiro contato aqui, para você investigar. Dito isso, foque em ler. É muito melhor você concentrar e ler aprofundadamente em um material do que você ler 10. Okay. Então, assim, quer estudar teologia bíblica? Compre uma boa teologia bíblica, a melhor teologia bíblica que tem, e aprofunde nela. Vai lendo, vai devagar, vai mexendo. Olha o que ele diz de nota de rodapé, outros autores que ele indica, vá anotando e vá devagar. É melhor você ir fazendo a mesma coisa pouco tempo do seu dia, mas durante muitos dias, do que você achar que eu vou concentrar em 2 meses da minha vida e vou ler tudo. Vai demorar mesmo.
algumas coisas muito práticas, assim, eu gosto de ler sempre com lápis e caneta na mão. Então, assim, leia anotando. Para você, eu li isso aqui, eu não lembro onde tá, anota. Se é um livro muito importante, faça um fichamento no seu computador, para depois você dar um buscador lá e você saber aonde que tá aquela página, onde tá aquela citação. Procure isso. Procure se conhecer o seu ritmo de concentração. Pessoas diferentes têm ritmos de concentração diferentes. Então, a regra às vezes a pessoa pesquisa lá como estudar, aí vem a regra lá dos 25 minutos e descansa 5 minutos. Pomodoro. Exato, Pomodoro. Às vezes a pessoa não consegue concentrar 25 minutos. Tem gente que concentra 10 e precisa de 2 minutos para voltar. Vá observando seus ciclos de concentração. Tem gente que consegue concentrar muito mais. Por que você vai parar com 25 minutos? Fica 40. Aí levanta, toma seu café e volta. Tem gente que concentra 5 minutos e precisa de 2 anos para voltar. Então ele tem que se conhecer. Porque a gente vai mexendo na nossa concentração. Eu acho que o celular é a coisa que você quer estudar, tem que deixar ele fisicamente longe de você. Eu faço isso assim, porque o celular é o tempo todo, a gente só abre para ver quem tá, se alguém mandou alguma mensagem, se aconteceu alguma coisa, isso vai quebrando a nossa rotina. E uma dica que eu dou, assim, que é contrário assim, ao que muita gente orienta, a última, aprenda a estudar em lugar barulhento e em lugar com gente. Porque todo mundo fala assim, não, você tem que habituar seu cérebro ao lugar específico onde você vai estudar, tal. Isso é ideal. Isso é o ideal, assim, maravilhoso. Você ter sua escrivaninha, seu ar-condicionado e poder estudar ali. Só que na maioria da sua vida, você vai ter 15 minutos da fila que você está esperando, 30 minutos no consultório. Então, se você aprendeu a ler em qualquer lugar, você pode levar seu livro para qualquer lugar e ler. Você desliga do que está acontecendo e lê. Eu pratico isso assim há muito tempo. Eu leio em qualquer lugar. Por muito tempo, assim, isso irritou a Carol, porque eu levava livro assim pra casa da mãe dela. A mãe dela tava lá falando e eu tava lendo, mas eu tava prestando atenção no que ela tava falando. Mas ler, porque a gente tem pouco tempo. Se a gente tem pouco tempo, a gente tem que usar da melhor forma. E assim, aprender, e novamente, isso é ciclo de concentração, né? Aprender a ler em qualquer lugar ajuda você a poder não ter barreiras para sua leitura, por exemplo. Perfeito. Excelente, Pedro. E para deixar algumas dicas práticas aqui pro pessoal, algumas ideias, né? Tendo condição, no processo de curadoria, eu acho que a igreja, a comunidade local, um hábito ou uma ferramenta muito interessante é dar acessibilidade a bons materiais. Porque às vezes as pessoas vão pro Amazon, vão pra internet, ou mesmo até numa livraria evangélica que chega ali, tem muita coisa, a pessoa não sabe o que comprar e tudo mais. O Benihim vai estar do ladinho ali do Van Hooser, então a gente precisa de dar acessibilidade, né? E instruir a cultura de leitura das pessoas, o hábito de leitura, é colocar uma livraria na igreja. Talvez essa seja uma ferramenta muito interessante. Eu sei que a sua igreja tem, a nossa igreja aqui tem se esforçado para manter aqueles materiais dos cursos bíblicos que a gente tem dominicalmente, a gente sempre deixa acessível, porque às vezes a pessoa está fazendo um determinado curso, mas ela tem ali na mão algum material que foi selecionado para outro curso, ela vai formando uma biblioteca particular. Outra ideia que a gente tem fomentado aqui, inclusive, é misturar os nossos pequenos grupos com um clube de leitura. Sim. Porque às vezes pode parecer assim assustador, mas às vezes a conquista de ler um livro num ano é uma grande conquista para muita gente. Então a gente tem esforçado para colocar 2 livros por ano nos nossos pequenos grupos. O grupo se reúne semanalmente, tem comunhão, mas tem um livro, tem uma meta. Eles precisam ler aquele livro, discutir, e é bem aberto. A pessoa não leu, ela pode ir pro grupo. Chega ali, ela vai ter aquele capítulo ou 2 capítulos ali dirimido por aquelas pessoas. Então, ali ela vai se encorajando. Poxa, eu tô atrasada, eu vou... As leituras, afinal, estão sempre atrasadas, né? Nunca vou estar em dia. Os alunos do INC aí já decoraram essa. Então, a gente tem essas possibilidades para dar acessibilidade, facilitar, porque senão a gente vai ficar só cobrando a nós mesmos, aos outros, porque a gente não leu tanto quanto gostaria, quanto deveria. Então acho que a gente tem que dar alguns passos de facilitação de acesso, né, nessa curadoria, cuidando da nossa própria noção teológica, aumentando a musculatura teológica, né, porque
infelizmente, não é raro você ver, às vezes, colegas que, por muitas razões, terminaram seus estudos teológicos lá atrás no seminário e não desenvolveram um hábito de estudo. Às vezes está sempre correndo atrás do próximo sermão. Às vezes está sempre correndo atrás da próxima mensagem. E não tem uma rotina de produção, de consumo de boa teologia, não se atualiza. E aí fica a pergunta: como que nós podemos, na igreja e através da igreja, fortalecer a teologia do povo de Deus? E nesse raciocínio e nesse espaço que eu queria abrir aqui a nossa discussão para algumas partes da nossa rotina cristã. O culto público. Dentro do culto público, como que nós podemos formar a teologia, sugerir a teologia das pessoas? A liturgia, ela pode me ajudar nisso? Ela pode ser uma ferramenta? As músicas, como é que a teologia se relaciona com a música? E entrando já nesse aspecto liturgia e música, é muito comum você ter rotina de igreja onde o pastor está sempre reagindo às letras do momento. O ministro de música, os líderes vêm: pastor, olha essa letra aqui, pode? Aí o pastor olha: tá ok. Não, essa aqui vamos trocar o pronome, não sei o quê. Então assim, às vezes a gente fica só numa reatividade. Eu sei que produzir música é muito desafiador, mas será que a teologia não deveria estar nos tutelando melhor para até que esses ministros, inclusive, escolham muito bem e tragam boas músicas com conteúdo teológico para auxiliarem até a pregação na hora do culto público? Como é que você vê o culto público, a música, a liturgia, essa cultura comunitária como possibilidade de fomento teológico? Se a gente vai ser coerente com o que a gente falou aqui mais cedo, de que o teólogo público é um teólogo da igreja, o público da teologia pública é o povo de Deus, então o culto, ele é o lugar privilegiado da teologia. Ele não é um lugar secundário, ou faz teologia quando a gente está fazendo um curso teológico, ou quando a gente está estudando em casa. Não, o culto é o lugar de formação teológica. A gente gosta da escola dominical, do clube de leitura, tudo a gente pratica, mas o culto é formativo. E se a gente tira a teologia do culto por medo de soar muito pesado, medo de ser pedante, a gente empobrece. Então, como que isso se dá na prática? Primeiro, a liturgia. A gente, na nossa denominação, isso é mais fácil, né? Eu sei que a gente não está falando só para presbiteriano, mas na nossa denominação a gente sabe que liturgia é responsabilidade do pastor, né? Outra pessoa pode até performatizar a liturgia, o liturgo, mas assim, quem fez é o pastor. Então, não tem nenhuma peça ali que tá solta, uma música aleatória porque é o último lançamento, ou então, não, tem que ser pensada. O culto é uma reencenação do drama. É de novo Deus sendo invocado, o ser humano caindo, precisando de perdão, a mensagem do evangelho, ele sendo reenviado. Então tem lógica, um culto tem lógica. Não é a lógica do freguês, assim, de quem está indo visitar a igreja, e nem a preferência do pastor. Ele tem uma lógica escriturística. Então, primeiro essa lógica, é preciso ter. E aí a pessoa pergunta: nossa, por que aqui sempre faz a mesma coisa? Por que a confissão de pecado está sempre nesse lugar? Tem que explicar. Eu acho que o liturgo ele tem que explicar. Agora nós vamos invocar o Senhor. Vejam, primeiro é Deus quem fala aqui, a palavra dele foi lida, nós vamos responder. O culto é responsivo, ele vai ensinando. É didático. Então, essa é uma postura já que ajuda o pessoal a entender teologicamente. Outra coisa são as músicas, como você mencionou. Um músico dentro da igreja, ele precisa entender que o trabalho dele é eminentemente teológico, formativo também, e ele não pode depender só de passar a letra pro pastor, o pastor vê se tá tudo ok, troca lá um meu por nosso, e não, ele tem que entender. Bem, o pastor, a gente sabe o que o pastor está pregando. Ele vai continuar pregando isso aqui. A gente vai pensar em músicas que tem a ver com isso. O momento litúrgico, aonde ela vai se encaixar, aonde ela comunica melhor a doutrina do arrependimento e da graça sobre a pessoa, o perdão sobre o pecador. Ele precisa conhecer esses temas, ele precisa estudar também. Não é só
reproduzir música com qualidade, com perfeição técnica. Eu lembro que aquele livro Louvor, que o Carson, o Keller e outros 2 autores publicaram, gerou muito discussão na época, né, 2012 eu acho, porque o Keller falava de músicos não convertidos dentro da igreja, né, na performance, lá no final, no último capítulo, porque estava numa região muito exigente de música, tal, lá em Manhattan, etc. Dá para entender o ponto dele, mas assim, é muito perigoso fazer isso com o culto. Para isso se tornar um espetáculo assim, em que a técnica é mais importante que a formação, é muito fácil escorregar nesse ponto. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Depois a própria pregação. Às vezes o pastor, com medo de demorar demais, com medo de não ser agradável, ele vai tirando todo o raciocínio dele, teológico, que ele construiu, que ele estudou e tal, e ele não passa isso para a igreja. É importante passar para a igreja, é importante que a igreja se habitue com esses nomes, assim, Van Hooser, John Frame, Van Groningen. Quem que são essas pessoas? Quem que é esse que você cita mais, assim, do que qualquer outro? Entender que aonde eles estão. Olha, aqui o Van Hooser me ajudou dessa maneira. Às vezes a gente pula, às vezes a gente fala assim, tem um autor, um comentarista, aí você só evocou uma autoridade, você só falou que você leu alguém. Quando na verdade é importante ir passando isso para as pessoas. Ensinar as pessoas que o sermão é uma peça teológica. O pastor produz teologia de muitas maneiras, né? Ele pode escrever, ele pode publicar, mas o sermão também é uma peça teológica, formativa. E ele precisa ser rico disso, então, de referências, do diálogo que ele tem com as outras pessoas. E eu acho que o último ponto, seguindo assim liturgicamente, é o envio das pessoas. As pessoas saberem que aquilo que elas têm ali, que elas foram formadas ali, a esperança, a fé, o amor delas, diz respeito para onde elas vão ser enviadas. Não é um consumo próprio, não é assim, eu vou para a igreja para recarregar minhas energias e para, sabe, cuidar do quentinho do meu coração. Não, ele tem que entender que ele está indo ali e que todo o restante da sua semana reproduz, ressoa aquilo que ele ouviu. Muito provavelmente Deus vai estar usando o pregador, a pregação, para ele continuar aprendendo. Então, por exemplo, a gente tem prática de pregadores que vão fazendo por sequência, ou de temático, ou de um livro. Se o seu pastor está pregando há muito tempo sobre um determinado tema, você pode orientar também suas devocionais, que elas não sejam orientadas pelo autor do devocionário que você está usando. Oriente-se pelo texto bíblico do seu pastor. Um dos hábitos que a gente estava falando mais cedo sobre estudo, às vezes a gente tem a visão de ler a Bíblia toda e a necessidade de lê-la todo ano. Eu prefiro orientar as pessoas a aprofundar-se num texto. Pega uma carta do apóstolo Paulo, pega um comentário mais acessível, mais homilético, leia junto, faça os seus devocionais assim, que você fica 2 meses estudando Filipenses. Pense o tanto que você vai estar imbuído do raciocínio ali, de como você vai estar com aquilo claro na sua mente, do que você ter passado Filipenses na sua leitura bíblica em um dia. Você passa em um dia os 4 capítulos ali, se você ler 3, 4 por dia. Então, é uma outra maneira de a gente criar cultura teológica, responder isso, mas eminentemente o culto como a ferramenta principal para formação dessa cultura. Perfeito. Pedro, muito valioso o que você está dizendo sobre a experiência do culto na formação teológica. Porque, por exemplo, a teologia cantada é uma teologia experimentada. Ela não é só uma teologia ouvida, uma teologia lida, que precisa de um pouco mais de esforço para absorção. Né? Você pega um livro de, às vezes, 150 páginas. Exige um empenho, uma empreitada intelectual ali, de rotina, como a gente conversou, sobre concentração e tudo mais. A música, ela já vem com todo um preparo sensorial muito mais fácil. A gente já está pronto para ouvi-la, para poder experimentá-la, para decorá-la. Eu falo pela minha esposa. A minha esposa tem déficit de atenção. Ela conseguiu estudar com base em Ritalina, depois vem Vans, essa medicação toda aí e acompanhamento. Porque ela tinha muita dificuldade de concentração. Para música, não. Para música, inclusive vem de uma família de músicos e musicistas, assim, já tá no sangue, são com ouvido muito bom, já produzem música com muita facilidade, aprendem instrumentos, né? Tanto o pai, a mãe, os irmãos, a família. Passa um carro de som na rua com uma música, ela ouviu a primeira vez, já pegou.
Já decorou, já tá ali. Então, e não só você precisa ter uma inteligência musical, uma inteligência artística para isso, mas a música ela já nos pega com muito mais facilidade. É um método mnemônico, por exemplo, pega os nossos ouvidos e tudo mais. Então, é uma forma de experimentar um conteúdo e reproduzir um conteúdo com muito mais facilidade, maciez intelectual. A música no culto, ela é uma teologia experimentada em outras partes sensoriais. Nesse sentido, a gente pode usar para o mantra, pode usar às vezes para adoração puramente sensorial, como a nova guinada de worship, a nova guinada de adoração sensorial, que é uma nova roupagem de uma velha prática dentro da igreja, que é puramente sensorial. Mas sim, a música é sensorial. Então, se eu tenho boa teologia, se eu tenho biblicidade na música, eu vou usar isso a favor da formação teológica, a favor da mensagem bíblica, né? O sermão é o centro de tudo isso que estamos falando, em oportunidade de comunicar a teologia e experimentá-la. É do sermão, inclusive, que eu tiro responsabilidade, como você disse, sobre o envio e tudo mais. Agora, eu queria só reenfatizar isso que você falou, porque isso é muito precioso. E talvez existem pessoas que não sabem da inteligência do culto, da proposição litúrgica. E por falta de conhecer, de se explicar ou de ser explicado, e eu sou particularmente assim, muito apaixonado pela liturgia. Eu acho que a liturgia ela é uma oportunidade linda de dramatizar, né, o que foi feito por nós, como você falou, e eu queria reenfatizar isso em outras palavras, né, para aquelas pessoas que talvez não conhecem essa estrutura. O culto, ele é um diálogo com Deus. Nós estamos em diálogo com o Senhor. E nós reproduzimos o drama da movimentação da revelação, onde Deus se revela, por isso lemos a palavra. Eu gosto, inclusive, de começar pela leitura da lei e não pela oração. Às vezes pode soar um pouco estranho, mas isso respeita o fato de que primeiro Ele nos amou, primeiro Ele se revelou. Então, eu gosto de abrir o culto com a leitura da palavra. E nós, uma vez que Ele se revela, a gente pode responder a Ele. Aí então oramos. E em seguida cantamos. Normalmente um cântico um pouco mais sereno, porque vai nos preparar para nos confessar a Deus. Porque quando o conhecemos e entramos em conexão com Ele, nos percebemos. E nos percebemos caídos, diferentes da sua santidade. Então, embora já predispondo à adoração através de um cântico, sabemos que precisamos nos confessar, nos humilhar, nos dobrar. Em seguida, adoramos com cânticos. E aí a gente tenta fazer isso com celebração. Porque ao nos confessarmos pelo Deus que se revela em Cristo, temos perdão. Então aqui a festa da história, que ainda que caminhe por dias difíceis, ainda que precise de pastoreio do nosso bom pastor, de repreensão, de consolo, porque os dias da história são difíceis, nós estamos perdoados, caminhando para Nova Jerusalém. Então, ainda que uma caminhada desértica, permita-me a ilustração, é uma caminhada de festa, de celebração, vencendo para vencer. Então nós cantamos, nós ofertamos, nós nos alegramos juntos, isso é culto. E nós paramos ainda para ouvir mais do Senhor. E por fim, respondemos a Ele em oração, porque Ele falou conosco no sermão, ouvimos a palavra e agora a gente responde. A gente se responsabiliza e somos enviados. E somos agora responsabilizados, comissionados a algo. Às vezes ao próprio coração, temos que tratar conosco. Às vezes para levar essa mensagem a outras pessoas. Às vezes para sair dali como pais melhores, mais responsabilizados, tendo desafios com os filhos. Às vezes como maridos tratados, esposas. Às vezes como missionários que precisam levar esta verdade para aquele que está perdido. Enfim. E assim fechamos um culto. Isto pode ser completamente musical, isso pode ser cultural. Eu tenho pensado muito em plantação de igreja, em ministério urbano nos últimos 2 anos. E uma coisa que até o Keller tem me ajudado bastante na preocupação dele de
culturação sobre o fato de que a nossa região, às vezes, não consegue explorar a própria cultura, e eu acho que isso se expande para um monte de lugar. Mas a nossa produção teológica, para ser relevante, ela precisa ter acesso cultural. As nossas modas de viola do bom goiano estão escassas. O sertanejo universitário tomou conta, com as suas canções, do que diz respeito a uma cultura popular, mas o cristianismo parece não ter nada a ver com a cultura goiana. Nós não temos, eu estou citando aqui um artefato, que é a moda de viola, um espaço que fez parte de uma raiz. A gente não conseguiu trazer a boa teologia para a raiz goiana. E eu acho que precisa. Eu não sou um cara tão adepto à música de chão, à música raiz. Não consumo. Gosto particular. Mas acho que como hermeneuta, como um pastor contemporâneo, hoje na minha região, eu preciso dar vazão para isso. Eu estou dando um exemplo muito estreito, mas acho que tem seu lugar. A gente precisa ocupar espaços culturais para levar a nossa teologia para conversar através de veículos que já existem. Veículos culturais, peças culturais. Acho que a gente precisa ter um pouco mais da nossa cultura como veículo da boa teologia. Então, esse é um exemplo. A nossa musicalidade, a nossa liturgia, é um espaço de experiência. Estou aqui fazendo um reforço ao que você falou, que é tão precioso para nós. Eu te ouvindo falar sobre isso, assim, eu fico pensando, de fato, assim, a gente já ouviu muitas vezes as críticas, e até os teólogos latino-americanos enfatizaram isso ao máximo, assim, né? Que às vezes a gente recebeu, foi evangelizado, e obviamente junto veio a cultura do evangelizador, os americanos, os alemães, os escoceses, e às vezes esses enlatados não permitem a gente pensar, claro, consumir. Nós não estamos sendo hipócritas aqui de dizer que a gente não vai ler os americanos, os norte-americanos, os alemães, os holandeses, mas tem muita diferença, né? Da Amsterdã do século XX, do Kuyper, de Goiânia no século XXI, do Giovanni. Tem muita diferença. Saber transitar, entender aonde que Deus te colocou e colocou seus ouvintes é de fato muito importante. E quando isso fala para o culto, sempre que as pessoas vêm estudar, assim, a gente vai estudar a teologia do culto, é a parte da teologia prática que a gente mais pratica e a gente menos lê. A gente lê assim, pouquíssimo sobre teologia do culto, bons livros sobre teologia do culto, pensar o que a gente faz no automático. E é a expressão teológica mais presente na nossa vida, na de todo mundo cultua, e é a menos estudada, é a menos refletida. Às vezes o cara tá lá, tem interesse teológico nenhum, mas às vezes gosta de apologética, igual você falou, às vezes gosta de hermenêutica, mas assim, teologia do culto. E aí há uma série de desconstruções quando se faz uma teologia bíblica do culto, e aquilo assusta o evangélico normal, mas por causa desse aspecto que você mencionou. Perfeitamente. Nos nossos cultos dominicais, a gente tem sempre visitantes, a gente tem pessoas passando pela igreja, pessoas vindas, às vezes, de outra denominação, pessoas que estão num processo de aproximação do evangelho pela primeira vez, pessoas ainda que não passaram por uma conversão a Jesus Cristo. Nós temos um público muito misto a cada domingo, e os irmãos da igreja, já discípulos de Cristo há mais tempo. Estas oportunidades valorizadas pela liderança poderão então, né, Pedro, ajudar a ter uma musculatura teológica mais produtiva, mais frutífera, né? E que ao passar, sobretudo, pelo culto público, que ali as pessoas possam ter uma experiência da boa teologia, em todo o aspecto de tudo que se faz, que a pessoa saia dali sabendo por que cada elemento aconteceu, sem estar repetindo, porque assim se faz, assim eu continuo fazendo, assim foi feito, assim eu faço. E às vezes eu percebo que isso é tão perigoso que nós temos certas frases que repetimos e a gente vai levando elas para frente, né? Às vezes no louvor, na hora da contribuição, na hora do sermão, a gente tem algumas frases de efeito, algumas palavras que a gente fala, que se a gente for parar para pensar, elas não fazem sentido. A gente fala porque se fala, né? Por exemplo, na hora da contribuição financeira, eu
tenho pegado bastante no pé da nossa turma aqui, sobre você que veio preparado na hora da contribuição. E você que não é membro dessa igreja, não se sinta constrangido. Esta frase, ela é dita por muito tempo, por muitas pessoas. Aí a gente às vezes não para pensar no que está falando. O que é essa preparação? É separar um dinheirinho? E o que é o estar constrangido? É porque eu vou ficar constrangido porque tem pessoas do... Por que a gente fala essas palavras? E quando a gente pensa no porquê de uma contribuição, e ela é levantada pelo Espírito, e ela precisa ser feita com generosidade, com alegria, a provocação bíblica que fala de responsabilidade, fidelidade e gratidão caminha noutra direção, caminha num encorajamento. Sim. Às vezes a gente fala nisso num constrangimento tão grande. Eu sei que tem tanto distorções e abusos com relação ao dinheiro, no evangelicalismo, na história cristã como um todo, que às vezes a gente entra num viés de constrangimento e não valoriza aquilo que é tão vibrante e indicativo, né? A gratidão, a fidelidade, a generosidade, que são coisas positivas, e a gente leva tudo pro negativo, né? Não se constrange e tudo mais. Se der. Participe desse momento do culto. Então são teologia que nos faz entender por que estamos fazendo aquilo. A teologia tem que guiar cada etapa do nosso culto, mas também da nossa missão. E que Deus nos dê igrejas mais teologicamente saudáveis, uma geração mais saudável, né? Claro, a gente não mencionou aqui o discipulado, a escola bíblica dominical, mas tá mais do que óbvio que são espaços muito valiosos. A gente quis abordar espaços um pouco menos inusitados, ou um pouco mais inusitados, um pouco menos explorados, para pensar a teologia, né? E para resumir alguns pontos aqui, nós falamos da curadoria, da boa rotina do pastor nos seus estudos, na sua preocupação, da liturgia, do culto público, da musicalidade como um espaço de expressão teológica. O culto é um espaço para isso, é um QG de experiência religiosa, né? E falando ainda da música, para resumir esse ponto nosso, que peçamos a Deus e nos esforcemos para ter mais produção musical teologicamente boa, que Deus nos dê mais músicos, mais bons bardos do cristianismo aí para a produção teológica na música, né? Eu conheço algumas pessoas na nossa igreja que têm sido abençoadas com pessoas que pensam a música, que vivem a música, mas a gente precisa ainda de mais produtores musicais. Precisa de gente pensando a arte, precisa de gente trazendo a teologia para ocupar espaços. Nós estamos vivendo, Pedro, eu acho que você concorda comigo, um momento culturalmente muito aquecido em termos de contrastes com o cristianismo. Um momento muito sensível, onde os espaços estão sendo disputados. E por espaço eu estou falando sobre viés, sobre mensagens. Nós estamos numa guerra de mensagens. Será que não tivemos sempre? Sim, mas nós estamos falando de um momento ultra globalizado, de muita velocidade, de muita pluralização. E sem abrir um novo leque aqui que a gente poderia gastar muito tempo, a gente já está caminhando para um final aqui de encontro, mas nesse sentido nós precisamos ocupar espaços com boa teologia. Tenho te ouvido falar sobre isso, eu tenho ouvido você falar sobre, até recentemente você escreveu sobre precisamos produzir mais e ocupar mais espaços, plantação de igreja, ocupação de espaços culturais e tudo mais. Então, nesse sentido, eu acho que aqui na comunidade cristã, como um lugar de produção teológica, nós podemos preparar pessoas para ocupar espaços da comunidade com boa teologia. Escolas, empregos, filas, trânsito, música, arte, pintura, literatura, quadrinistas, enfim. Se nós melhorarmos o nosso discipulado e a nossa experiência cristã, teológica, a partir da igreja e da comunidade local, nós vamos ter condição de ter mais boa teologia na sociedade, na publicidade disso. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que essa cultura teológica, ela tem que nascer da igreja. Nada contra
todas as instituições ao redor, mas a igreja é o local onde a pessoa vai ser informada, formada, enviada. E aí às vezes você está ouvindo a gente falar tudo isso, você pensa assim, a igreja de vocês é assim, mas a minha não é, o pastor não gosta de teologia, a liderança não liga para isso. Bem, vai ter que criar essa cultura de onde ela não está. Então, sim, vai ter que investir nos músicos. Se a gente tem bons músicos lá e todo o investimento no Ministério da Música é compra de equipamento, é cabo novo, é mesa de som nova, é instrumento novo, mas assim, a gente não pega esses músicos e não os leva a um congresso teológico ou traz alguém aqui para falar a eles. Não há investimento, não há transformação nessa cultura. A mesma coisa do pastor. Se cada aniversário do pastor estão preocupados em dar camisa para ele, roupa para ele, tudo bem vestir bem o pastor, mas assim, dê livros para ele, manda ele pagar o Gelindóia lá no congresso da Fiel, deixa ele lá, paga as contas, leva gente, aproxima amigos dele junto, porque essas coisas não nascem assim espontâneo. O cara não acorda um dia de manhã e fala assim, quero ler a Suma Teológica do Tomás de Aquino. Ninguém vai fazer isso. Ele precisa de investimento, ele precisa de gente ao lado dele, ele precisa de colegas ministeriais que o movimentem. Aí a gente tem culturas teológicas solidificadas no lugar onde a gente está. A gente não pode reclamar. As editoras têm feito um excelente trabalho, as instituições para-eclesiásticas têm feito um excelente trabalho. A gente tem, como a gente nunca teve antes, oportunidade, acesso a material, acesso a evento e tudo mais. Só que é preciso valorizar essas coisas. Os seminários têm que valorizar isso, mostrar isso para os futuros pastores. A liderança atual que não teve isso tem que correr atrás, tem que ensinar a igreja isso. Eu estava lembrando quando você falava sobre culto, assim, tá? Isso é uma caricatura, né? Não é uma caricatura porque é real, mas assim, é um extremo. Mas, por exemplo, na igreja do Joel Bick, o sermão dele lá tem primeiro tempo e segundo tempo. Ele prega assim 45 minutos, dá uma pausa, o pessoal levanta, bebe água, ele volta e prega mais. Tudo bem, a gente não precisa pregar 90 minutos, mas a gente tem que ensinar as pessoas a quererem parar e ouvir um podcast uma hora, para parar e assistir, ouvir uma pregação inteira, fazendo anotação. É um hábito, é um hábito que precisa ser cultivado. Se a gente fica, é isso que você falou da parte da oferta, eu acho que o pregador também tem muito isso, que a gente é ensinado a pregar pouco. Você se sente constrangido se você pregou 35 minutos, 40 minutos, que ninguém aguenta. O pessoal escuta palestra TED, o pessoal assiste série, assiste filme. Não dá para participar de um culto. As expressões de culto que a gente tem no Antigo Testamento são de 2, 3 dias reunidos. A gente tem dificuldade de ficar 4 horas junto. Mas isso tudo é criado, tudo isso é cultivado nas crianças, nos adultos, e assim por diante. Talvez com pouco tempo nós vamos formar amigos do Evangelho, mas sem dedicação de tempo não se faz um discípulo. Discípulo precisa de tempo investido, e isso é treinamento, né, Pedro? A gente precisa treinar a igreja, treinar a comunidade local a valorizar o tempo que ela tem durante um ano, durante os meses, a semana. Então, assim, eu sou adepto a programações de cultos curtos, 1 hora, 1h30, 1h15, mas dentro desse tempo nós temos algo muito importante para fazer e é dentro de tudo aquilo que a gente falou. Então, nesse sentido, que seja 1 hora de pregação, que seja meia hora, mas tem um porquê da gente estar fazendo isso. Pedro, dicas para os nossos candidatos a teólogos, nossos discípulos de Jesus que querem aprofundar um pouquinho mais na teologia, por onde começar. Segundo nicho de dicas, nosso seminarista que está aí correndo atrás das leituras, jovens pastores aí que estão correndo atrás com cartório, com um monte de coisa. Tá difícil, eu preciso estudar mais, eu preciso de teologia, o que eu faço? Tem tantos livros, tantas produções, tantas coisas. Como é que eu seleciono isso daí? Falo com quem? Cadê meu pastor? Enfim, dicas práticas aí pra gente encerrar. Pensando assim, debate pronto, eu acho que uma das coisas mais
importantes para se ter quando você está querendo fazer nesse contexto que você está assim, tem pouco tempo, está muito atarefado, não está num contexto favorável, você precisa de uma comunidade para te ajudar. Não precisa ser necessariamente sua igreja, a gente está falando de outra comunidade. Comunidade de interessados, não precisa ser uma grande comunidade. Tá bom, o seu pastor não se interessa por isso. Ou você é pastor e não tem um co-pastor, você é pastor de uma igreja pequena, você é pastor sozinho. Tem um pastor assim, vizinho, você tem um amigo, alguém que você conheceu que gosta da mesma coisa, um oficial da igreja, um diácono, um membro, um homem lá mais velho que tem interesse, não estude sozinho. Essa seria a primeira e mais fundamental dica, assim. Por quê? Porque quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, quando não deu tempo de ler aquele capítulo, você tem alguém junto que leu, que te informa, que te ajuda, que te anima de novo. Ter alguém com quem conversar de teologia é muito importante, a comunidade é muito importante. A gente lembra dos nossos anos de seminário, mas a gente lembra muito dos nossos colegas de seminário, né? Então a gente teve bons mestres, tivemos bons professores, ensinaram bem a gente, mas assim, a gente teve bons amigos que estavam caminhando no mesmo horizonte. É a noção do Lewis de amizade, né? De amor filéu lá nos 4 amores dele. É gente que caminha na mesma direção. Então você precisa, monta um grupo de gente interessada, um grupo de meninas que quer ler um livro e às vezes não está dando tempo de ler o livro, pensa em estratégias. As mulheres da igreja têm um clube do livro também. E elas estão lendo os capítulos, mas cada uma é responsável por mandar um áudio de resumo daquele capítulo que ela leu. Então, às vezes, a pessoa não leu o capítulo naquela semana, mas ela ouviu durante o trânsito, ela está pensando. Então, ter gente para ajudar é muito importante. Ou então, assim, eu não comecei a ler o livro ainda, eu sei que vocês já começaram, grava aí para mim um áudio me explicando assim, o que eu tenho que ficar atento. Ó, se você for ler o Gerhard dos Vos, ele fala tudo que está errado primeiro para depois falar o que está certo. Então, presta atenção para você não ficar marcando coisa que ele vai desconstruir depois. A pessoa te antecipou, sua leitura vai ser bem melhor. Então, ter com quem compartilhar isso é muito importante. Eu acho que a internet auxilia a gente porque a pessoa não precisa estar na mesma cidade que a gente. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo para fazer isso. Então, se você tem gente espalhada pelo mundo aí que tem esse interesse, faça. Legal. Pedro, muito obrigado. Eu que agradeço, privilégio. Deus abençoe sua vida, continue te dando a oportunidade de produzir teologia, de formar pessoas e de cuidar da sua família, tá bom? Benjamin, Ana, Carol. Tudo bom, obrigado. Eu que agradeço, privilégio estar aqui, que o Senhor também te use, que esse conteúdo chegue às pessoas certas, na hora certa, que elas ouçam. Mande esse podcast e os outros episódios desse podcast para outras pessoas. Essa é uma boa dica também. Beleza. Obrigado. Pedro Dutti foi quem eu... Afinal de contas, é Dutti? É Dulce? É Dulce? É Dulce? Essa é uma pergunta frequente que eu recebo. Então, os parentes da minha mãe, que é quem eu herdei esse nome, eram italianos. Então, o certo seria Dutti. Mas se me chamar de Dulce também, o importante é me chamar. Dutti. Eu vou atender o chamado. Pode demorar, mas eu vou atender. Vocês estão escutando, né? É promessa, vai. Deus abençoe a sua vida. Eu recebi aqui meu amigo, teólogo, professor Pedro, o pai do Benjamin, da Ana, marido da Carol, que algumas pessoas chamam de Invisible Peter. Exato. Não, tá vendo como eu sou visible? Eu tô aqui, eu venho. Pedro, o Pedro tem dedicado um tempo, se você não conhece, boa parte do ministério dele é dedicado à escola Invisible College. E ali você pode ter formação teológica, tá bom? De qualidade. Tem muitos professores envolvidos nesse projeto, teólogos espalhados pelo mundo. Se você quer acessar, tem várias possibilidades de você estudar teologia ali. O carro-chefe é a tutoria, mas também tem o Loop, onde você tem o Netflix de teologia. Você assiste ali episódios e séries muito bacanas, muito profundas para a sua formação teológica. E agora tem uma novidade chegando, que é o Centro de Pesquisa. Quer falar um pouquinho sobre isso, Pedro? Então, isso é uma das necessidades assim, da igreja, sabe? A gente foi vendo, claro, o INC assim, trabalhava para quem não tinha um seminário perto da sua casa, ou que não tinha necessidade de fazer um seminário de 4 anos. Apesar de ter uma escola online, eu acho que o seminário é muito importante por causa daquela questão dos pastores que nós mencionamos. Mas uma das lacunas que a gente via era gente que estava na universidade, aí é teologia pública, né? Tá na universidade, faz pesquisa, é cristão, mas não tem interlocutor, não faz uma pesquisa de um assunto que é importante para a igreja, da agenda da igreja. E a gente gosta de pesquisa, a gente gosta da universidade, gosta desse trabalho rigoroso. Então a gente criou grupos de pesquisa, são grupos bem pequenos, assim, para poder ter interação e pesquisa com rigor.
Atualmente são 4 grupos, tem um meu que é sobre Foucault, depois eu tenho que explicar isso melhor, né? Tem um outro que é sobre Kierkegaard, tem um grupo de arte e tecnologia e um de hábitos e ritos. Então, com 4 pessoas que são especialistas na área e vão pensar esses temas à luz da fé cristã, fazer leitura, fazer pesquisa, produzir material, orientar essas pessoas. Então, é um espaço que é difícil para ter. Todo mundo que está dentro da universidade quer ser orientado, quer ter gente ali perto dele, quer ter pares para compartilhar e pares que compartilham a mesma fé. Então, é isso que a gente começa agora. Você estava falando do INC, né? Veio outro integrante do INC aqui, que foi o Kaique, né? Em episódios passados. Sim. Muito bom. Privilégio pra gente estar aqui. Eu que recebo com vocês aqui, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigado, meu amigo. Amém. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse episódio fale com você e que você possa também abençoar a vida de outras pessoas. Compartilhe. Segue a gente aqui e que isso possa chegar a mais pessoas também. Fica com Deus.